Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, que apresenta a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje, na nossa 99ª edição, a gente apresenta Boston e Nova York. Todos me conhecem, já percorri 150 países nos 6 continentes, estudei nos Estados Unidos, que eu vou estar falando sobre isso aqui na apresentação, na Europa, um ano sabático na Ásia que me transformou, na África do Norte a Sul e os extremos do planeta no Ártico e Antártica. Então, dentro do mote, você sempre volta diferente de uma viagem, de cada viagem a gente volta melhor, compreendendo melhor esse grande mosaico que é o planeta Terra. Eu conduzo a Trip and Travel desde 1988, uma empresa de intercâmbios, com excelência no serviço de orientação de curso no exterior e com a chancela do Virtuoso concedida às melhores agências de viagens do mundo. Sempre relembrando o Monsieur Roche, o historiador francês que me ensinou a olhar o mundo de uma forma mais completa, onde tudo se correlaciona, tempo, espaço, geopolítica, e com isso eu tenho conduzido, né, há 30 anos os nossos Grand Tours, onde a gente viaja uma imersão cultural nas diferentes partes do mundo. Bem-vindos ao Beto no Mundo, episódio 99º da 5ª temporada, onde apresento para vocês Boston e Nova York. Então, estamos nos Estados Unidos, capital Washington, a língua é inglês, um país onde 42% é protestante, 21% católicos, é uma república federal presidencialista, com o presidente Joe Biden até as novas eleições, primeira-ministra Kamala Harris, que concorre à presidência, um país, o quarto maior em superfície do planeta, com 9 milhões plus de quilômetros quadrados, com 333 milhões de habitantes, um PIB, o sétimo mais alto do planeta, de 81 mil dólares, o IDH também nos top 20 e a moeda é o dólar americano. Então, Boston. Então, Boston é a capital de Massachusetts, uma cidade de 5 milhões de habitantes, banhadas pelo Oceano Atlântico, pelo Rio Charles, e uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, né? Ela foi fundada em 1630, e os pontos de atrações que eu vou mostrar, Calacum registra aí, né? O núcleo, a ilha de museus, né, com o Museu de Belas Artes de Boston, Fine Arts Museum, que fica ao lado do Museu Isabella Stewart Gardner. O centro, né, da cidade é a Copley Square, e depois nós temos o grande parque, The Commons, e Beacon Hill, e depois o, o, a Praça do Governo, a Praça da Municipalidade, o North End, que é a região italiana, e toda essa região aqui, que é a Marina, e depois o Seaport. Então, e aqui nós temos o Rio Charles. O Rio Charles divide, né, Boston de Cambridge, onde nós temos a famosa Universidade de Harvard. E, ao caminhar pela cidade, a gente sente que essa cidade tem esse legado histórico, uma longa tradição, com seus prédios em pedra, né? E o centro da cidade está sendo, o coração da cidade, o Copley Square Park, está sendo revitalizado, né? Então, essa é a imagem que a gente tem dele, né, com os tapumes, e para termos uma praça ainda mais linda para representar o coração geográfico, o coração por onde a cidade irradia. Aqui a Public Library, que
por ser uma cidade universitária, muito utilizada. O meu amigo Cristiano Richter, quando fez o mestrado lá, era aqui que ele vinha estudar, né, utilizando o Wi-Fi, o ar-condicionado e a tranquilidade desse espaço. E seguindo na Commonwealth Avenue, que ela é uma grande calçadão verde, né, bordeado por duas vias de tráfego, né, extremamente agradável. É uma cidade com muito verde e os verdes que se interconectam. Nós estamos aqui na Commonwealth Avenue, que é uma avenida com uma praça no meio e bordeado por essas brownstone houses, típicas aqui de Boston. Uma cidade extremamente agradável. Mais algumas vistas aqui das casas dos brownstone houses que ladeiam a Commonwealth Avenue. Então, uma avenida arborizada aqui no coração de Boston. Que lindo! Aqui no Commonwealth, a Boston Women's Memorial, para as escritoras americanas aqui de Massachusetts, diferentes origens, como a Philip Whitney, foi uma escrava trazida da África Ocidental e que escreveu o primeiro livro publicado por uma afro-americana. Beto Conte, Commonwealth Avenue, aqui em Boston. Viva a literatura! Viva a educação! Então, é uma cidade sofisticada, agradável, limpa, é uma Nova York pequena, dá para fazer tudo a pé, eu fiz tudo a pé, né? E com essas construções em escala humana, é lógico que vai ter um centro financeiro com grandes edifícios, né? Mas na maior parte da cidade nós temos essa escala de quatro pavimentos, né? E com seja o tijolo ou a pedra marrom, né, que daí dá o nome de brown houses, né, que formam uma unidade cromática, arquitetônica e de estilo para a cidade. Olha só que agradável que é Boston e aqui na Commonwealth Avenue. E ao longo desse parque, né? Então, muitas estátuas, né? Então, um resgate da história, da literatura, da arte, através dos personagens que a gente vai se deparando ao longo do caminho. Aqui nós seguimos caminhando para o Beacon Hill, né? Então, o centro é relativamente plano. Nós temos essa pequena colina, que é o Beacon Hill, onde nós temos o Palácio do Governo. E aqui no topo do Beacon Hill, nós temos o State Government House. E o seu político mais famoso, John Kennedy. A Prefeitura de Boston, Boston City Hall. E aqui no meio desses arranha-céus, antigo Casa do Governo Estadual, Former State House. Quincy Market, onde tem um food court, música ao vivo, ponto de encontro aqui da galera em Boston. Que legal, né? Então, tudo isso é o Freedom Trail, né? Então, a Rota da Liberdade. Então, o Boston, né? Ela faz parte dos primórdios da independência norte-americana, né? Então, é aqui que vai eclodir as primeiras rebeliões, né? Contra o domínio britânico. E nós temos, então, todo esse caminho onde se percorre tanto locais quanto
personalidades que estiveram ligadas com a Revolução Americana que levou à independência em 1776. O State House, vários cemitérios, que é bem interessante, né? Porque eles acabam sendo parques, né, ao longo do caminho e que também celebram, né, com as personalidades que estão aí enterradas, né, que participaram desse movimento da independência. Aqui a prefeitura, já num estilo moderno da metade do século XX, o antiga Palácio do Governo, e aqui o Quincy Market. Então, os mercados públicos, com todo aquele movimento, produtos agrícolas, frutas, praça de alimentação. Então, ele te dá toda uma vida e uma humanidade, né, num centro de uma cidade grande, urbana como o Boston. Calacum, vocês vão observar que o sistema de trânsito é muito leve, porque eles têm vários estacionamentos subterrâneos, tem toda uma área ali que foi feita estacionamentos subterrâneos, e os carros circulam nas grandes vias no entorno e deixam a parte central mais aliviada, né? Tanto que você vê que muitas das fotos a gente nem vê carros, né? Mas sim, é uma cidade de 5 milhões e tem toda uma população que vive nos arredores de Boston e vem trabalhar, mas eles pegam as grandes vias, depois vão estacionar embaixo dos prédios e não congestionam o centro histórico. Aqui nós já estamos em North End, que a parte é o bairro italiano, então cheio dos restaurantes, das tratorias italianas. E de lá se segue para a parte que eu considero sempre a mais charmosa, né? Que é esse contato do urbano com a água. Então, nós temos Harbor Walk, Boston Harbor Walk, onde a gente pode ficar por horas contornando as entradas e saídas, essas pequenas baías marinas, né? Que são criadas com os prédios, os barcos, e do outro lado outros prédios, né, que dá todo esse resgate das origens de Boston como um grande porto importante que ligava com a Inglaterra, ligava com as colônias, ligava com o que é hoje o Canadá. Peguei dias lindos com o céu azul, para prestigiar aqui, deixar ainda mais linda a boardwalk de Boston. Aqui, em uma das marinas de Boston, a cidade tem o rio em várias direções. Beautiful Boston by the river. Estamos aqui na Boston Harbor, onde segue para o Oceano Atlântico. Lindo, né? Então, continuando aqui, caminhando pela Marina de Boston, a gente chega até esse complexo que os depósitos de chá. Foi aqui que, em 1774, 2 anos antes da Revolução, a população local colocou
atirou na água todo o estoque de chá, né, como uma revolta contra a taxação de chá feita pela metrópole em cima das produções da colônia. E com isso vai ser um dos pontapé inicial para levar a independência dos Estados Unidos. Do waterfront, aqui tem o The Boston Tea Party Ships Museum, e toda essa parte foi resgatada da água, né, que é o Seaport. Então, aqui nós temos The Waterfront, e aqui nós temos o Seaport, onde se destaca o Institute of Contemporary Art, para vocês visitarem lá. Olha só que lindíssimo prédio aqui do Institute of Contemporary Art, junto a uma das marinas. E no centro onde a gente ficou, então eu fiquei aqui no Park Plaza, que fica na frente do Four Seasons, um outro bom hotel é o Mandarin Oriental, então ficando em torno da Copley Square, é ótimo, e eu adorei ficar aqui porque eu estava na frente do Public Garden, que se estende para o Boston Common. Então, Public Garden e Boston Common é o Central Park deles. E depois, e aqui nós temos o Commonwealth Avenue, vocês veem em verdinha, né? Então, que é o canal verde, né, ligando o Public Garden, e depois aqui com o Charles River Esplanade, que eu passei 3 horas ali fazendo uma bela de uma caminhada. Outro hotel bacana, aqui no centro, Newsbury, Boston. Então, vou mostrar para vocês os parques. Começando o dia aqui no Arlington Gardens, no coração verde de Boston. Então vamos caminhar por toda essa área verde, os passeios. Então é uma cidade muito linda, Boston. Então pequeno o suficiente para ser explorada a pé, né? E com muitas oportunidades de água e verde, né? Que compõem esse belo urbano de uma das mais antigas cidades norte-americanas. Tô adorando. E ter um parque é sempre tão revitalizante, né? Olha só então ele é bordeado, né, pelas construções, mas tem esse pulmão verde, o Common, junto com o Public Gardens. Então aqui é o Boston Common, meu hotel era por aqui. Então todo dia fazia minhas caminhadas no Common Gardens. E de lá, eu segui até o Charles River Esplanade. Olhem só que bárbaro, né? Então, ter toda essa área junto ao rio. Charles River Esplanade. Um parque que se estende por 5 quilômetros. Aqui as margens do Charles River, que divide Boston de Cambridge. Muitas oportunidades de bicicleta, caminhada, canoagem. Que bela maneira de começar o dia explorando as belezas naturais e depois culturais de Boston. Lindo. Os 5 km do River Walk, aqui junto ao Charles River, terminam aqui no Sailing Pavilion, junto a Cambridge Bridge. Charles River and the Esplanade. Beautiful park. Charles River Esplanade starts at Boston University Bridge, se estende por 5 km
termina aqui no Museum of Science. Belíssima caminhada. Que legal, hein? É um privilégio, né? E muita gente, eu fui cedo, às 6 da manhã, fiquei das 6 às 8 da manhã fazendo essa caminhada. Então, aqui vim, saí aqui do hotel, atravessei os Commons Garden e vim daqui até a ponte, depois voltei. Foram 3 horas de uma bela caminhada, né, no rio, junto ao rio. E as pessoas caminhando, correndo, andando de bicicleta e o pessoal na água remando. E todo cheio dos recantos, áreas de lazer, áreas para. Tem uns mini decks aqui que o pessoal faz meditação, alongamento, ou para ver o nascer, o pôr do sol. Então é bárbaro, adorei. Ela remando aqui no Charles River, Cambridge Bridge. E aqui nós temos o Sailing Pavilion. Another beautiful view of Charles River here in Boston. E depois dessas atividades culturais, esportivas, né? Vamos para as atividades culturais. Então, bem-vindos ao Boston Fine Art Museum. Usei o metrô, funcionou super bem. Sei lá, 4, 5 paradas, saí lá do meu hotel, cheguei na frente do museu e amplo, bem iluminado, com vários setores. O setor ali de trás, separado, é o setor dedicado aos pintores norte-americanos, né? Depois tem a parte da antiguidade egípcia, greco-romana, bizantina, e depois os clássicos, a pintura clássica, né? Os impressionistas e modernistas. Então, dentro do setor egípcio, né, assim, mas o melhor da estatuária egípcia, com essa pedra ali, que é o diodorito, né, que é a pedra mais resistente, é a que preservou a melhor qualidade. Então, aqui, com obras de 4.500 anos atrás, uma viagem no tempo, né, pelas grandes civilizações do Egito, depois seguindo para a Grécia, Roma, o Império Bizantino. Então, esse sarcófago de triunfo de Bacos, de 200, em torno do início do século III, é simplesmente fantástico, a riqueza de detalhes, o drapeado, as formas humanas, as expressões. Então, é, eu sou encantado, né? Então, essa tridimensionalidade que é dado no sarcófago, né? Ele nos permite prestigiar o melhor da escultura greco-romana. Olha só o que é esse drapeado, gente. Fantástico. E seguindo para o setor dos grandes mestres da pintura, a gente começa com os pintores norte-americanos, né? O John Singleton Copley, que dá o nome à praça central de Boston, né? Ele viveu ao longo do século XVIII, início do século XIX, né? Então é considerado o primeiro grande mestre das tintas, né? E ele inicialmente começou com retratistas, né, das figuras importantes da cidade, né, jovem, em torno dos 30 anos, e depois ele acabou né, sendo reconhecido internacionalmente. Olha só as obras de Copley, o uso da luz, da cor, do brilho, né?
E outro, inclusive, estou fazendo um quebra-cabeça aqui com a Helena, outro grande pintor norte-americano é o John Singer Sargent, que daí ele já é final do século XIX, início do século XX, e ele tem quadros fantásticos, como este, que é As Filhas de Edward Darley Boyd, então, que é também um outro pintor, amigo dele, e ele retrata essa cena do cotidiano aí das meninas, né, em 1882. Vou levar aqui vocês para o destaque. Olhe só a riqueza, o olhar, o cabelo, tudo. Ele é um dos grandes mestres. Daí, seguindo para a arte europeia, né, nós começamos lá no século XV com Botticelli, e depois os grandes mestres flamengos, Rubens, Rembrandt. Eles têm vários quadros de Rembrandt assim que nos faz nos sentir face a face com essa mulher utilizando uma corrente de ouro. Uma pintura de 1634. E do mesmo ano, né, o homem com seu chapéu preto. Rembrandt van Rijn. Nós estamos indo agora no Grand Tour navegando pela Alemanha. Nós começamos por Amsterdã e vamos no Rijksmuseum, Museu do Reino, onde temos todo esse setor dedicado a Rembrandt, mas que temos também essas preciosidades, tanto aqui em Boston quanto depois no Metropolitan. E seguindo para os franceses, Eugène Baudin, Renoir, Monet, e seguindo aqui com os modernistas, com Pablo Picasso, e além então da arte norte-americana, pintura norte-americana, antiguidade, dos grandes mestres da arte ocidental, nós temos também um setor da arte oriental, uma estatuária fantástica. Vocês que conhecem o Museu Guimet em Paris, outros museus dedicados à arte oriental, esse em São Francisco tem um maravilhoso também. Eu achei bárbaro o jeito de apresentação, né? Então, dando destaque para cada uma das peças, né? Aqui o Ganesh e esse Siddhartha Gautama de Gandhara, que é uma antiga civilização helenística que combina elementos do helenismo com o budismo, século III antes de Cristo. Então, Alexandre o Grande já tinha conquistado a Ásia, já tinha falecido, o seu império tinha sido desmembrado, algumas colônias permanecem e o de Gandhara era uma dessas. Então, mantém a tradição da cultura, da arte helenística, mas vai adotar o budismo. E desse sincretismo estético e religioso, nós temos essa arte de Gandhara que eu considero assim a mais fantástica, bela, porque tem uma estética ocidental que nosso olho está acostumado, e mais com o tema do budismo, que sempre me fascina. Então, qualquer museu do mundo onde eu vejo arte de Gandhara já me encanta. Eu já comentei com vocês que aqui no Museu de Oscar Niemeyer, em Curitiba, tem uma dessas peças dos Bodhisattva de Gandhara. E temos um templo budista, todo trazido diretamente do Japão, e o ukiyo, né? Então, as xilogravuras. Quem foi comigo para o Japão sabe como eu sou encantado com esse período das xilogravuras, que é da época Edo, né? Quando
Tóquio passa a ser o centro do poder, né? E nós vamos ter grandes mestres, entre ele Hokusai, que é o meu favorito, e aqui nós temos essa obra de Utagawa Sadahide, que mostra a construção do castelo de Himeji, próximo de Osaka. Seguindo, atravessando o rio, nós chegamos a Harvard, né? Então, Harvard Square, todos aqui nós vemos as margens do rio, todos esses prédios são os prédios da Universidade de Harvard, então, a mais renomada estabelecimento de ensino norte-americano. E terminando nosso período aqui em Boston, todas as viagens sempre são culturais e afetivas, né? Eu encontrei meu amigo William Lee, foi estudante de Harvard, fez medicina, depois professor da instituição, e ele tem toda uma carreira dedicada a como, através da alimentação, né, correta, combater, preservar, né? Então, nos manter saudáveis, mas também combater doenças. Eat to Beat Disease, né? Então, ele já participou de TEDs, é um best-seller, né? Então, e aqui eu e o William Lee, há 45 anos atrás, da minha casa americana, então, ele era meu best friend da época de high school e super orgulhoso da sua performance. Ele sempre foi talentoso nos esportes, nas artes e também academicamente. E estava com amigos ali em Boston que me levaram para Newport, em Rhode Island, então, estado logo abaixo de Massachusetts, que eu vou mostrar para vocês. Estamos aqui em Newport, a cidade mais turística, emblemática aqui de Rhode Island. Então, aqui estamos no Newport Wharf, que é uma área toda revitalizada, com os restaurantes, muito bacana. Newport Harbor. Uma gracinha, né? Então estamos aqui em uma baita day tour, né? Então dá uma hora e meia de Boston, né? Então adorei o centro histórico totalmente preservado, a, então a marina e dá todo esse feeling, né? Da antiga de um- da época antiga, né? E toda essa relação que toda essa Nova Inglaterra tinha com a água, né? Nós estamos aqui no ponto de entrada de como vindo da Inglaterra, né? Onde se chegava era aqui na New England. Caminhando por Newport. Se faz vários passeios de barco a partir de Newport. E ali a Carrie, que é a mãe da esposa do meu sobrinho, né, me trouxe e a gente comeu lobster, que é o prato tradicional aqui de New England, de Rhode Island, e com uma boa cerveja local. Obrigado, Kelly. E seguindo a nossa viagem, então, Boston entrou no roteiro em função de uma ida a Pittsburgh, que eu estava indo, e tinha conexão, o voo da Latam São Paulo-Boston, que daí eu disse, vou para Boston, que eu não conhecia. Mas meu destino era Pittsburgh,
porque foi lá que eu, há 45 anos atrás, eu tinha feito meu programa de intercâmbio, morei por um ano num bairro de Pittsburgh que se chama Forest Hills, e aqui nós temos o nosso yearbook, que é desenho do William Lee, né? Então ele era talentoso em várias áreas, inclusive nos sketches, aí, nos drawings. Eu tinha uma outra intercambista, que é Benny On, que era da Malásia, e dois americanos, um que tinha ido morar na Suíça e outro que tinha morado em Israel. Então, nós éramos o núcleo dos IFSers. E aqui dos primeiros eventos, eu ali com meu super cabelo da época, no meio das gurias, e aqui com intercambistas de diferentes partes, o japonês aqui é o Márcio Errara, que era de Santos, né? Então nós éramos os únicos dois brasileiros na cidade. Do meu lado, a Jeanne, que era da Rodésia, um país que deixou de existir, passou a ser Zimbábue, e a Benianone, e do lado aqui a minha irmã, Suzane. Eu morei na Glasgow Road 504, essa era a minha casa, lá em cima do meu quarto, e aqui a caixa de correspondência, onde todo dia eu ia conferir as notícias do Brasil, as minhas 5 irmãs, e aqui uma reprodução na época, né? E eu aqui de novo paparicado pelas gurias. Vou mostrar um pouco a minha escola para vocês. Aqui, que nem esse rapaz ali que está correndo, que eu passava minhas manhãs antes de começarem as aulas aqui na Churchill Area High School, e que daí acabaram me convidando para fazer parte do time de cross country. A estrutura física, né, era maravilhosa. De casa eu vinha correndo, descia aqui no cross country entrance e ia ali pro track and field, aqui na escola High School, Churchill Area High School, como era chamada. Aqui era o pátio da casa, onde tinha que cortar grama no verão, colher as folhas no outono e tirar a neve da entrada no inverno. Emocionante. Essa aqui era a minha antiga escola, Churchill Area High School, onde eu fiz meu senior year em 1978, 79, em Forest Hill, Pittsburgh. Hoje a escola se chama Woodland Hills. Dos portões da escola, a primeira casa aqui na Glasgow Road era Glasgow Road 504, onde era a minha casa, do ladinho da escola. Muita emoção de estar aqui de volta depois de 46 anos. Eu voltei várias vezes ao longo dessas 4 décadas e meia, mas sempre uma emoção estar aqui com a família Carretas, que me recebeu então. E lá em cima é meu quarto, que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui as minhas irmãs americanas. E lá, naquela janela, meu quarto. Sala de jantar. Subindo aqui, nós temos os quartos e o banheiro que eu utilizava. E aqui o meu quarto. Foi minha casinha durante um ano, com a vista aqui pro jardim, e do lado ali já era a escola. 504 Glasgow Road, my guest house, por um ano. Que legal, né, gente? Ai, muito bacana ter todo esse... Aqui, que nem esse. Cada local que eu ia,
eu me lembrava, voltava aqui a entrada do centro esportivo, né, a minha trilha. E então, como eu comentei, cada eu cheguei antes de iniciar as aulas, aí me convidaram para participar do cross country. Cross country é corrida de longa distância fora da pista de atletismo, através de parques. E o mesmo treinador depois era da natação. Então eu fiz tanto participei do boys swimming, né, quanto de cross country. E o Danny Gray, que está aqui na foto, me mandou no início do ano um convite. O Bill Griffith, que é esse que está vendo aqui à nossa direita, né? Nós vamos fazer uma homenagem para ele. Ele está com 80 e tantos anos e ele preparou gerações e gerações de atletas, né? Eles queriam fazer uma homenagem. Eu disse, bah, eu queria ir muito, voltar para Pittsburgh, porque meus pais americanos faleceram ao longo dos últimos anos, né? Então eu queria rever as gurias e daí tinha mais um motivo, né? Porque esporte é o que a gente mais se relaciona, né? Então foi muito bacana. Então aqui o William Lee não, o Danny Gray há 45 anos atrás e aqui que ele me recebeu. E daí então teve esse evento surpresa para o Bill Griffith, né? Então, organizado pelo Danny Gray. Encontrei o Sean O'Rourke, que era o capitão do time de natação, as gurias, a Laurie Castle, my best friend, a Amy Gray. Então, muito, muito bacana, sabe? Que no esporte tem todo aquele desafio, as conquistas, as derrotas, né? Então, tu cria um vínculo mais forte, né? Então, e foi muito bacana, porque foi antes das aulas que eu comecei a treinar, e daí, quando começou o ano letivo, eu já tinha vários amigos que me introduziram para os amigos dos seus amigos, né? E tanto que continuo me relacionando com vários deles até hoje. Então, aqui o Bill Griffith, cara de guri, e aqui quando encontrei ele, e ele não acreditava que eu vim all the way from Brazil, né, para dar esse abraço, né? E, de fato, o Bill Griffith era aqueles coaches, aqueles treinadores das antigas, né? Sempre com uma palavra de ânimo, né? Incentivando para a gente obter o melhor de nós mesmos, né? Sabendo nossos limites. Assim, foi muito, muito legal essa volta, porque junto com a minha família, o esporte era o que mais me criou vínculos nessa experiência. E eu fiquei num hotel junto do Rio, né, que era uma experiência que eu não tinha de Rio. Nós estávamos num bairro que não estava ligado Pittsburgh é ligado por 3 rios, Monongahela, Allegheny e Ohio River. Aí, graças a isso, que tinha muitas siderúrgicas, né, que utilizavam toda essa água, e então teve um apogeu de siderúrgicas. Hoje é indústria de tecnologia que é a base. E, falando em Rio, então a minha irmã Anitta me levou para a gente fazer o water skiing, e percorrer essa cidade vista da água, que era uma experiência que eu não tinha há 45 anos atrás, né? Não me lembrava, não fazia parte do meu histórico, né? Uma, uma Pittsburgh water friendly. As filhas da Anira e eu aqui fazendo meu esqui aquático, que fazia décadas que não fazia. E outra surpresa, Andy Warhol era de Pittsburgh, nasceu, teve sua formação inicial aqui, depois ele vai para Nova York fazer sua grande carreira, né? E Laurie Castle, my best friend, morou no Brasil, incentivada por mim, né? Então, quando ela fez a formação dela em comércio exterior e veio teve um ano de intercâmbio aqui no Brasil. E ali nós vemos a Laurie na época, 45 anos atrás, e agora, continua super fit e super querida. E daí juntos a gente viu
essa exposição, né, num prédio que resgata a história de Andy Warhol, o grande pop art, né, com os seus retratos, seus autorretratos, retrato aqui dele, da mãe, né, e o seu falecimento em 1987. E outro ponto interessante que tem em torno de Pittsburgh, que eu na época não conhecia, e que numa das vezes que eu retornei me levaram lá, quando eu já era estudante de arquitetura, é a Falling Water, uma casa projetada por Frank Lloyd Wright em 1935, um dos magnatas do comércio local, que era o casal Kaufman, que tinha um grande loja de departamentos, era a casa de final de semana deles. E não sei se vocês conhecem essa história, os funcionários não queriam tirar as pranchas que foram utilizadas para moldar os concretos, porque eles tinham medo que caísse tudo, não acreditavam no cálculo estrutural dos grandes balanços, né? E foi o próprio Frank Lloyd Wright que teve que removê-las. Então, essa é uma das obras-primas da arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright no entorno de Pittsburgh. E, já que estava nos Estados Unidos, né, tinha que dar uma passadinha em New York. E Nova York sempre é bom começar pelo seu centro, o Central Park, né, esse pulmão verde, uma grande cidade nos revitaliza e nos dá um senso de espaço, de amplitude. Passar o dia no Metropolitan Museum of Art, desde o período egípcio faraônico até os impressionistas. Então agora curtindo uma caminhada no Central Park para de noite assistir o Swan Lake, o balé aqui no Metropolitan Opera do Lincoln Center. Dia perfeito, cultura, esporte, natureza e arte. Beto Conte, New York para você. Caminhando aqui pelo Central Park. Então eu vim agora do Lincoln Center, estou indo aqui para o Metropolitan Museum of Art. Então, entre uma atividade cultural e outra, essa natureza aqui nesse verão norte-americano. E ainda mais tem um monte de criança e pessoal com os pets e música, né? Muito legal, Central Park. Um abraço, tchau, Beto. Passar o... Então eu estava no hotel aqui do lado do Central Park, e daí então atravessando ele para ir para o Metropolitan lá do outro lado. E então a minha casinha por esses dias foi o Mandarim Oriental. Adoro o astral, o cuidado minimalista, o atendimento com toda a qualidade oriental, né? Então e olha só o meu quartinho, né? Com essa super vista do Hudson River de um lado, o quarto com vista para o Central Park, então é uma localização perfeita para explorar a cidade. Mandarim Oriental, com sunset como a gente merece. Então, o Metropolitan Museum of Art, né, a parte da arte antiga, sempre eu recomendo se fazer as visitas guiadas. Tem 6 ou 8 visitas guiadas por dia, sempre temáticas, né? Então, indo cedo, dá para pegar várias. Né? Eu fiz a visita guiada da arte egípcia, né? Então, aqui o Metropolitan, com suas grandes aberturas, trazendo luz, né? E o setor egípcio. O Metropolitan Museum of Art, aqui de Nova York, tem o maior acervo de arte e arqueologia egípcia fora do Egito. Entre suas estatuárias, suas múmias, nós temos também um templo completo. É o templo de Dendur, na Núbia,
aqui dedicado a deusa Ísis e que foi resgatado quando o Lago Nasser iria com as suas águas inundá-lo, como foi com Abu Simbel, que foi trazido aqui para Nova York. Impressionante, né? Então, aqui Dendur, né? Aqui embaixo temos Assuã. Então, quando foi feito a represa, né, que criou esse grande lago, eles tiveram que deslocar alguns templos, né, o Abu Simbel e outro, e os americanos, com a contribuição que fizeram para Abu Simbel, né, tiveram o direito, né, a negociação de trazer o Dendur aqui para o Metropolitan. E com isso, né, eles têm um templo intacto em pleno coração de New York. E seguindo pelos diferentes setores do Metropolitan, a gente segue nessa viagem no tempo para o período dos Cíclades, em torno de 2.500 a.C., ou seja, 4.500 anos atrás. Então, nós temos aqui essa figura extremamente contemporânea, né, belíssima, né, do período das Cíclades. E avançando para as estelas funerárias gregas do século IV a.C., olhem só a qualidade. Nós conhecemos muito as reproduções romanas dos originais gregos, né? Mas aqui no setor grego nós temos os autênticos, a escultura, né? Os alto-relevos originários do período grego de fato. A gente sabe como os bronzes são difíceis de serem de ter, porque eles eram derretidos e utilizados para as mais diferentes utilizações, né? Nós temos esse bronze do século II, entre o século II e o primeiro antes de Cristo, fantástico, né? No coração do setor grego aqui de Metropolitan. E eu que sou encantado com o Oriente Médio, a arte islâmica, do Marrocos até o Irã, seguindo para a Ásia Central, nós temos assim preciosidades, né? Nós que tivemos na Ásia Central o ano passado, né? Se vê essa beleza dos tiles, né? Dos elementos de porcelanas vitrificadas que a gente vê no Irã, vê em Isfahan, se vê em Samarcanda e temos aqui no Museu do Metropolitan, né? Aqui uma sala otomana da Síria, de Alepo, né? Totalmente trazida no piso, paredes, tetos, né, para a gente realmente sentir, né, e é o que o museu nos faz, né, nos proporciona, né, viajar no tempo através desses elementos. É impressionante, adorei. E os grandes clássicos da pintura, né? Então, retomando aqui com um Peter Paul Rubens e o nosso amigo Rembrandt, que a gente vai ver agora de novo no Rijksmuseum. Entre os grandes mestres, Rembrandt é um dos meus prediletos. Qualidade, técnica, os sentimentos que ele coloca nas expressões, assim, impressionante. Rembrandt van Rijn, holandês, nasceu em 1606 e morreu em 1669, em Amsterdã, época dourada das grandes navegações holandesas, proporcionaram grande riqueza para a Holanda e possibilitou esse período dourado também da arte. É um privilégio, né? A gente está face a face com essas grandes obras que, quando criança, a gente olhava nos livros, né? E está aqui, olho no olho. Entre os grandes. Então, os personagens do Rembrandt, eles estão nos olhando,
Tu olha o olhar, o sentimento, a riqueza dos detalhes. E nós temos El Greco, o grande El Greco de Toledo, e dentro dos grandes mestres espanhóis, o Bartolomeu Esteban Murillo, né, de Sevilha. Então, aqui o Dom Andrés de Andrade El Cal Velázquez, fantástico. E, já que falamos tanto de Rembrandt, o outro grande pintor flamengo, Vermeer, né, da moça com um brinco de pérola. E este aqui, ele é bárbaro, porque ele nos faz perceber, né, dentro do ambiente íntimo, né, o período em que a Holanda vivia no século XVII, que era a maior potência marítima e comercial com a Companhia das Índias Ocidentais holandesas, né? Então, isso aí tu vê no mapa lá atrás, com as grandes navegações, os tecidos trazidos de diferentes partes do mundo, os adereços, né, que mostravam a riqueza, né, do mundo holandês de então. Meu predileto, né, as cores, a dramaticidade de Paul Gauguin, o pontilhismo de Paul Signac e Van Gogh, sempre Van Gogh, né, Paul Cézanne. E daí a gente sai para fazer algumas comprinhas na Uniqlo, no Abercrombie Fitch, para ir até o Hudson Yards, que eu não conhecia, então foi uma novidade para mim. Então é toda uma área revitalizada junto ao Rio Hudson, onde tem construções emblemáticas como o The Vessel, que nós estamos aqui na nossa frente, e o The Edge, que tem este Skydeck. Então, lá em cima, a gente tem essa vista fantástica da cidade. Então, aqui nós temos The Vessel e na frente o The Edge. E daqui a gente vai caminhar pela Highline. Vocês já caminharam? Então, caminhe comigo. Dentro da Highline tem alguns recantos mais intimistas, com bancos, e até os espaços maiores, interagindo com o seu entorno. Highline era a antiga rede de trem desativada e hoje funciona como um parque elevado. Ela começa aqui no Hudson River, onde nós temos o Vessel e o The Edge. E a gente pode seguir caminhando até Meatpack. Me acompanhe. Estou na Highline, antiga linha elevada de trem, que funcionou de 1934 até os anos 60, quando foi desativada, iria ser destruída, e se teve a ideia de criar um parque elevado. Então, de Hudson Yards e ao fundo, com seus grandes edifícios de Shed, The Edge e de Vessel, a gente caminha por essa área verde, elevada, né, bem ventilada, super agradável, que nos leva até o Meatpack, outro setor emblemático da cidade. Olha só que bonito que é o Canal Verde. Aqui é a Highline de Nova York. Highline com seus canais verdes aqui, entre prédios de um lado, mais antigos, prédios novos, e todo esse verde bem ventilado aqui da antiga linha de trem. Então, quem não caminhou ainda no Highline tem que fazer, porque é de experiência. Adoro.
os murais. Então aqui a gente chega no Meatpacking, que era um bairro onde, né, então essa linha de trem, ela trazia, abastecia os grandes mercados, então, e aqui era o mercado de carne, e à noite fui assistir o Lago dos Cisnes, né? Então, no Lincoln Center, Swan Lake, maravilhoso, né? Então já tinha visto, assistido na Rússia, né? Mas a qualidade técnica do corpo de baleia assim foi simplesmente fantástico. Totalmente lotado, não tinha um single seat left. E olhem só o grande finale aqui. Que privilégio. Então, Nova York é isso, é parques, é modernidade, é museus, né? Então, é uma cidade sempre boa de se retornar, né? De fazer um refreshing. Eles eram fantásticos, tecnicamente, sim, incríveis. E minha filha, a Helena, é apaixonada por Harry Potter, então eu tive que assistir, colocar na minha agenda o Harry Potter and the Cursed Child. E depois ela me explicou que não estava entendendo ali, então vou ler o livro, que esse é depois do ciclo de todos os livros, esse já é Harry Potter com o filho dele. A história do filho do Harry Potter. Então, bárbaro. E outro museu que faz dobradinho com o Metropolitan, a MoM, Museum of Modern Art, que eu sou encantado. Tem esse café aqui no quinto andar que eu recomendo muito. E daí faço toda a sequência deles, né? Do Matisse, Modigliani, que eu sou encantado. Monet, então ele tem uma sala dedicada a Monet, né? O Paul Cézanne. O The Starry Night, de Van Gogh, ele está no Museum of Modern Art. E o russo, ucraniano, Malevich, que uma vez eu vi uma mostra dele em Londres, que eu adorei, né? Então, aqui nós temos algumas obras dele. O Klimt, a suavidade, as cores. Rothko, então, dentro dos americanos, né? O Rothko, em, em Houston, tem toda uma igreja com as pinturas do Rothko, que eu adoro. E o Pollock, com a sua intensidade, né? Jogando suas tintas nos painéis. Né? E de lá, queria levar vocês para Roosevelt Island. Então, se atravessa um dos braços do rio, e tem a melhor maneira ir de bondinho. Compartilhar com vocês aqui a experiência. A ponte refletida aqui no Glass Building. E aqui estamos deixando Manhattan, atravessando um braço do rio. Olha que legal aqui, o outro bondinho passando.
E aí do outro lado já é a Roosevelt Island. I'm taking the tram aqui da Second Street para a Roosevelt Island. E Ó, daí, então, nós chegamos em Roosevelt Island, que é bárbaro, né? Então, uma parada de metrô por baixo, ou um bondinho por cima, e tu tá numa área totalmente mais tranquila, né? E uma amiga minha que mora aí, então, me apresentou. Então, era uma ilha, na época, com pastagens, com animais, né? Daí, depois, foi transformada em prisão e hospital, né? Então, era uma ilha do desterro, né? E aqui nós temos algum desses ruínas dos hospitais, onde de isolamento, né? E daí, nos anos 60, então ela passa a ser revitalizada. Então, aqui nós temos o Roosevelt, né? Que vai dar um nome à ilha, e comigo a Cláudia Laitano, jornalista, moradora de Roosevelt Island, que vai nos falar sobre alguns detalhes locais. Aqui com a Cláudia Laitano, ela está me apresentando Roosevelt Island, onde ela mora. Esse aqui, como é o nome desse hotel? É The Graduate, é uma rede super legal, porque é uma rede que só tem onde tem campus de universidade. E qual que é o campus que a gente tem aqui? A gente está aqui do lado de Cornell Tech. No coração de Roosevelt Island. Um abraço! Essa é a ponte do Queens. Do outro lado nós temos o coração de Manhattan. E aqui em Roosevelt Island nós temos essa avenida toda a bordo do rio, né? Toda com cerejeiras que na primeira semana de abril ficam em flor. A Sakura de Roosevelt Island. Aqui com a Cláudia. Muito bacana, então, aqui The Graduate, então esse hotel, e do lado do The Cornell Tech. Então, que isso aí deu ainda mais vitalidade, né? A juventude, toda essa... A gente sempre sabe quando centros, cidades universitárias ou centros universitários revitalizam muito setores ou cidades, né? Então, mesmo aconteceu aqui com a Cornell Tech. Então, a Cláudia foi me mostrando, passando por baixo das pontes, o parque, um lindo parque, vai até a ponta da ilha, e do outro lado a gente vê estabelecimentos, construções emblemáticas como o Chrysler Tower, à nossa direita, e esse grande prédio aqui é a ONU. Então, astral de cidadezinha do interior, né, de tranquilidade, do lado da movimentada Manhattan. E quero levar então vocês agora para o topo do mundo, para o The Summit. Então, One Vanderbilt é o prédio, e o The Summit é lá em cima, né, onde se tem uma vista fantástica de toda a cidade. Tá? Então, One Vanderbilt é no centro de Manhattan, né, onde começou os arranha-céus, né? Então, é uma retomada de um ícone. Junto à Grand Central Station. E olha só que bacana, eles utilizaram todo um esquema de espelhados, né, que se refletem. Então, tens a cidade lá fora e dentro é todo uma confusão, né, de sensações. Então, se tu olhar para o sul, né, nós temos o Empire State Building, né, sul, leste, oeste. Para o oeste, né, o Chrysler Building, construído em 1930, com 319 metros, terceiro mais alto de Nova York. A ponte
que leva para o Queens, e lá embaixo a Roosevelt Island onde a gente estava, esse aqui é Cornell Tech, esse aqui é o parque que a gente estava caminhando. O Central Park, para o norte, né, com, né, esses arranha-céus fininhos, tão feios que eu acho. Não tem equilíbrio, né? E daqui a gente olha para o leste, em direção ao Rio Hudson, e lá nós temos o The Edge, né, que é o outro local onde se vai lá para cima para ter essa vista da cidade. Então, são as duas, para quem não foi nos últimos anos para Nova York, né, são as duas novidades, né? The Summit, no One Vanderbilt, e lá o Climb no The Edge. Muito legal aqui no Summit é um jogo de espelhos que eles fazem. Tem gente para tudo que é lado. É uma lenda das vistas da cidade. Todas essas experiências sensoriais. Aqui do topo do Summit, One Vanderbilt, no coração de Midtown, onde nasceram os skyscrapers de Nova York. Atrás de mim, emblemático Empire State. E lá longe, o Downtown e o Hudson River. Aqui já estou do outro lado do Summit, com vista para o Central Park, Upper Town, East and West e Harlem lá no fundo. Então é bárbaro, né? É uma ótima vista. E tem que agendar, né? Como tudo hoje em dia. Muito legal aqui no. Então são 3 níveis, né? Que se explora diferentes experiências. E com isso, eu termino a minha apresentação de hoje. No final de semana, eu sigo para a Holanda, de onde a gente vai embarcar no Amar Waterways, na nossa 5ª experiência de cruzeiro fluvial, navegando pelo Mosel, Reno e Main. E no dia 16 de setembro, já vou apresentar para vocês aqui todas as novidades, então, da viagem que a gente vai ter recém-retornado no dia 7. Com isso, eu termino a minha apresentação de hoje. Espero vocês no dia 16 de setembro, no episódio 100º, né? Marcando um momento. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou convidar a Karen, que está aqui com a gente, para compartilhar as suas impressões de Boston, que é uma cidade onde ela viveu. Tá por aí, Karen? Ô, Karen. Eu acho que saiu. Tu tá indo aí? Ah, então tá, tudo bem. Beijo, tchau. Carlos Calacun, tu anotou tudo aí para tu visitar? Pode liberar o teu microfone. Não resta dúvida, Boston é uma senhora cidade. Né? É impressionante. E tu que gosta de caminhar, dá para fazer todo o circuito dos parques, eles se interconectam. Sim, claro. É muito legal. Agora, também fiquei impressionado como tu citasse locais interessantes em Nova York, que eu até costumo ir, mas que eu não conhecia, assim, que ficaram como boas dicas, tipo Rhode Island e Hudson Yards. Eu acho que vale a pena conhecer esses locais, porque eu não tinha ideia sobre esses locais, e fica próximo, né? Bem próximo. Então é Roosevelt Island, né? Aqui em Nova York, e Rhode Island é lá próximo de Boston também, né? Então são 2 atrações que tu pode fazer. Vai de quem? Para chegar, tu pega o High Line, para ir no Hudson Yards, que tu tem que ir como? Então, para o Hudson Yards vai de metrô,
tá? Ele está em Metrô. Manhattan mesmo, né? E Tá em Roosevelt Island pode ir tanto de metrô por baixo do rio, né, quanto por esse bondinho ali Teleférico, em cima. teleférico, Não, teleférico. Newport. É. Ah, tá. E Newport, de tá. Newport, que fica 1 hora e meia de Boston, se vai de carro, eu acho. Daí então local para Newport ir. é de carro. É. Tá, beleza. Muito bom, Valeu. muito bom. Ô, Valeu. Ô, Ricardo Pigato, e o que tu nos fala de Boston e Nova York? O Ricardo Pigato. Tu tá mudo, Ricardo. Oi, ô Beto, tu sabe que eu tenho um profundo sentimento de falha, de não conhecer até hoje Boston. E eu já tive por 2 vezes para fazer um curso. Tem uma empresa chamada IHCR, que é uma especialista em cursos para gás natural e petróleo. E eu já tive inscrito 2 vezes, não consegui ir, né? E agora, dia 24 de outubro, inicia um outro curso lá, mas não vai ser dessa vez de novo, né? Um dia desse, tu organiza para mim. Então tá, tem que colocar ali no teu currículo, né? Uma cidade bárbara, né? Então, cultural, Preciso. né? Em termos de O vegetação berço da também. civilização e da colonização americana, né? Exatamente. Tudo aconteceu ali, É, né? é isso aí. Gente, Beto, deixa eu falar. Tem outra cidade americana que é um espetáculo, que é Chicago. sim, com Chicago eu certeza. conheço bem. É. Chicago é impressionante. Só que ah, dessa vez eu fui várias vezes a Chicago para o Congresso de Radiologia que costuma ser lá todos os anos. E é uma cidade, olha, rivaliza com Nova York e não é tão agitada como Nova York. Agora, ela tem assim galerias de arte, o museu é bom, restaurantes, panoramas, e é uma cidade muito bonita também. É. Não, e todas essas cidades ligadas com água, né? Então, ali no É, Chicago, né? Tanto do Great Lakes quanto o Rio Chicago, né? Faz com que sejam muito charmosas, né? Muito legal. sim, sem dúvida. Mas valeu, Beto, valeu, Valeu. muito obrigado. Então, boa noite a Valeu. todos e nos vemos. Daí o Ricardo vai estar aqui comigo apresentando as eclusas dos rios alemães no dia 16 de setembro. O Beto, tu nem sabe, Beto, que a 70 quilômetros de Nuremberg, onde desembarcaremos, tem uma usina hidrelétrica reversível que, se eu conseguisse dar um jeito de visitar, é uma usina fantástica, uma usina reversível, que foi uma das primeiras reversíveis no mundo, de 1959, o ano que nós nascemos, Beto. E o que quer dizer usina reversível? É a usina que tem um reservatório inferior e um reservatório superior. Quando, de noite, ela manda água para cima, e durante o dia, quando o preço da energia é maior e o consumo é maior, ele depressiona, ele rebaixa o reservatório e gera energia. E de noite, de madrugada, quando o preço da energia é mais baixo e o consumo diminui, ele bombeia a água para o reservatório superior de novo. Impressionante, hein? O Olha, Ricardo, e se ela for a montante, né? Vai estar no nosso caminho, ou é a jusante? Ela e pior, Beto, é jusante, um pouquinho jusante, meio diagonal, Beto. Eu te Tá. mando o mapa. É um negócio assim, ó, me deu uma vontade que vou te contar. O problema é que nós vamos passar só uma tarde em Nuremberg, É, né? perfeito. Mas é isso, pelo menos nós vamos passar por 2 hidrelétricas no nosso caminho, isso sim, tá? Valeu. Gente, uma boa bom, noite e nos vemos no bo- dia 16. eu Um abração desejo aí. boa viagem e sucesso a vocês. Valeu, Calacão. Tchau, Valeu. Luciane. Tchau, Tchau. Sinara. Tudo de Tchau, bom. boa noite, boa Boa noite, viagem. mano. Boa noite.